Olá, vocês que estão nos assistindo agora presencialmente, nós já nos apresentamos aqui, uma satisfação enorme estar com vocês e quem está conosco virtualmente também pela plataforma que estiver usando agora, que seja muito bem-vindo e espero que a gente aproveite muito bem o seu tempo. Eu sou Tatiana Amaral e hoje estou como presidente dessa mesa, como mediadora dessa mesa, estou ao lado de dois grandes nomes da tecnologia. A gente está aguardando ainda mais uma pessoa, não sei qual o problema técnico que deve ter havido ou de alguma outra ordem, mas a qualquer momento o terceiro participante vai entrar também. Então, por enquanto, eu vou apresentar os dois que estão aqui, começando pelo professor que está aqui ao meu lado, que é o professor Joacil Basílio Real, diretor da ANPD. Ele é engenheiro de computação pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em sistemas de computação pelo mesmo instituto e doutor em ciências da informação pela Universidade de Brasília. Ele concebeu e implantou o primeiro curso de graduação em tecnologia da segurança e informação do país. Professor, muito obrigada por ter vindo de Brasília até aqui, sentir esse nosso calor. Espero que a gente tenha uma manhã bem produtiva e só aproveite ainda esses momentos que vai passar aqui. Não terá pouco tempo. Bom, eu cumprimento a todos, componentes dessa mesa, a Tatiana, que eu conheci hoje, sim. A Gisele deve entrar daqui a pouco, e o Cláudio. A Gisele acabou de entrar. Acabou de entrar. Então, estou cumprimentando você, Gisele. Olá. Eu agradeço a oportunidade de participar desse evento, um evento já tradicional, né? E que sim. Trata com foco, assuntos com foco em tecnologia da informação. Verdade, obrigada, professor. Vou passar agora a apresentar o nosso amigo que está aqui conosco. Ele tá pertinho, porque está pertinho em Campina Grande, né? O professor veio de Brasília, está aqui, viu, Cláudio? Você de Campina está aí em Campina, não podia perder a oportunidade de fazer essa reclamação. Não me coloca mal na fita, Tatiana. Mas a gente compreendeu o que foi que houve, está justificado. E o Cláudio Lucena, conhecido também como Cláudio Quila, né? Ele é advogado, habilitado no Brasil e em Portugal, bacharel em Ciências de Computação e OneTrust Certified Privacy Management Professional. LLM em Direito Internacional e Europeu, Universidade Livre de Bruxelas. Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba. Pesquisador da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Governo Português, aliado ao Research Center of Future of Law da Universidade Católica Portuguesa. Associated Scholar no projeto CyberBRICS, ou BRICS, e professor convidado no LLM em Direito, Inovação e Tecnologia, ambos da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e MBA em Direito Digital da Escola Paulista de Direito, diretor do Instituto Nacional de Proteção de Dados e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Tatiana. Eu peço desculpas de novo aí por esse desencontro. Na minha conversa com Gisela, né, a gente preparando aqui alguma coisa, surgiu aqui a discussão de que era remoto e eu não percebi que era minha obrigação, como estando aqui mais perto, um pouco mais perto, está aí. Peço desculpas, seria uma ótima oportunidade de começar a reconectar, né, de finalmente conhecer o professor Rael, com quem eu estive no dia 20, aí na reunião de boas-vindas que a ANPD promoveu para o Conselho. Agradeço de novo, professor, as boas-vindas. Satisfação sempre estar na Expotec, desde 2019, quando a Expotec foi presencial, e a última oportunidade, como Tatiana disse, foi um encontro sensacional, multidisciplinar, enorme, né, com pessoas aí do Brasil e do exterior, naquela interação que a gente, se Deus quiser, vai voltar a fazer nos próximos dias. Temas específicos, distintos. Eu fico muito contente sempre de participar. O ano passado, exclusivamente remoto, e eu estava aqui de novo, então esse esforço da organização da Expotec é sempre muito, muito interessante. Eu agradeço a pessoal, peço desculpas por esse desencontro, mas já são desencontros que não são suficientes para comprometer a nossa discussão, né? A gente já consegue ter um plano B à mão.
Certeza. E eu tenho a vantagem ainda de vez em quando, encontrar com você presencialmente aí nos seus eventos, nas palestras, que são sempre muito proveitosas. Muito obrigado. Gisele, agora você. Que bom que você está aqui conosco. A Gisele Kauer é advogada especializada em proteção de dados e segurança da informação, Senior Information Security Specialist in Privacy Data Governance, Consul na DOC Banking as Service. Professora na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ABPI, pesquisadora em Direito Digital e Inovação. Certificada em EXIN, eu não sei nem como é que se diria isso, viu? Depois você me corrige aí. PDPE e ISFS, ISO/IEC 27001 e em Financial Markets pela Yale University, coautora do capítulo Regulation of Personal Data Processing na International Encyclopedia of Law, IAL, for Cyber Law, coautora e organizadora da contribuição às Nações Unidas no Call of Inputs, Human Rights of the Right to Privacy in the Digital Age, Report of the Office of the United Rights Commissioner, coautora do livro Inteligência Artificial e Bienestar de las Juventudes en América Latina, com o artigo Filter Bubble e... Aqui tem um pedaço que está em inglês e um pedaço que está em espanhol, né, pelo que eu estou entendendo. Filter Bubble y polarización de jóvenes. ¿Cuál es el impacto de la filtración algorítmica y la personalización de información para el acceso a la información y el proceso decisório de los jóvenes? Bacharel em Direito pela Universidade de Direito de São Bernardo do Campo. A pessoa, só para ler o currículo dela, tem que ser trilingüe. Já começa daí a situação da Gisele. Muito bem-vinda, Gisele. Obrigada a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Infelizmente, esse ano não presencialmente, né? Mas eu fiquei encantada no passado com a Expotec, foi a minha primeira participação no evento. E vocês estão de parabéns, todas as pautas muito pertinentes. E é sempre bom, né? Uma honra ter sido convidada novamente. Obrigada a todos e vamos discutir. E esse evento está sendo possível por uma pessoa que não está aqui conosco agora, mas todos vamos reconhecer o valor dele para a tecnologia na Paraíba, no Brasil, e eu descobri recentemente que no mundo, né, que é o Percival Henriques. E eu quero aproveitar para mostrar aqui, fazer a propaganda aqui do livro dele, que eu estou amando. Já tive a oportunidade de dizer isso a semana passada no meu programa, no Domingo Debate Master, sobre tecnologia. E o livro se chama Pássaros Voam em Bando, a história da internet do século XVIII ao século XXI. E eu quero falar só uma passagem rapidinha desse livro, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é desde os primórdios da computação, quando do método têxtil da Jacquard foi descoberto o cartão perfurado, que foi a mãe ou o pai, não sei qual que é a influência genética precisa que a gente poderia usar como analogia para a computação primária que nós tivemos, mas daí veio a ideia da máquina de Olerite, que foi possível diminuir o tempo do censo, né, do resultado das pesquisas do censo, que era uma coisa assim, 3 anos, 3.000 pessoas trabalhando para poder trazer aquele resultado, já estava obsoleto, quando chegava já estava atrasado. E aí, daí, com essa tecnologia que foi desenvolvida para não apenas entregar o resultado desses dados compilados, mas também de fazer perguntas e trazer mais respostas. E essa ferramenta foi utilizada no nazismo, pelo Hitler, para identificar e encontrar os povos que ele queria tratar de maneiras diferentes. Então, olha aí os dados pessoais que foram captados naquela época por profissionais do censo, não é? Numa situação muito diferente em termos de ferramentas do que a gente tem hoje, em termos de trânsito de dados, mas que teve um impacto que, quando estavam sendo coletados esses dados, quando estavam sendo capturados e quando estavam sendo tratados, não se imaginava que poderiam ter o resultado que teve. E aí, com essa fala, eu trago para vocês aqui já uma inspiração de que dados são o novo petróleo, mas os dados eles já são valiosos há muito tempo por quem conseguiu enxergar nisso, fazer as perguntas e aí traçar seus planos. Agora,
peço licença a vocês para começar com o professor Joacil fazendo a exposição dele. Vamos passar o primeiro slide. Bem, pessoal, é uma satisfação estar aqui falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre a Autoridade Nacional, que nasceu como consequência da própria lei. Vamos passar o slide próximo. A Lei Geral de Proteção de Dados, aliás, no que se refere à proteção de dados, é um tema que para mim é muito caro. Eu sempre trabalhei, desde 1987, com o tema criptografia, que para mim passou a ser o meu lazer predileto. Mas, sobre a LGPD, ela é uma lei que ela não nasceu, não foi criada, porque quem diz, vamos criar uma lei, é bonito criar uma lei. Não. Ela nasceu dentro de um contexto mundial. Um contexto que muitas nações, como dá para ver no mapa aí, a gente está tentando mostrar nesse mapa, que já trabalhavam, estavam preocupados com proteção de dados já há muito tempo, pelo menos uma boa quantidade desses países, desde da década de 90. O que está em azul é onde já existe uma legislação promulgada. O que está em vermelho é onde existe iniciativa. E o em branco já não tem conhecimento, a gente considera que não existe. Esse mapa é de 2018, foi da época da criação da lei. Resumidamente, a gente pode destacar várias finalidades dessa lei, mas um pequeno resumo. Primeiro, aumentar a proteção da privacidade dos dados pessoais. Até então, quando se falava em proteção de dados, ele se referia tipicamente àqueles dados que necessitavam de sigilo. Então, eram em poucas áreas. Agora, não. Agora, a gente está tratando de dados que estão em toda parte, em todos os processos, em todas as atividades. Onde existe alguma atividade, existe algum dado pessoal envolvido. É um imenso universo. Ainda sobre as finalidades da lei que eu estou destacando aqui, depois destacar outras coisas, é viabilizar a fiscalização do tratamento referente à segurança do dado. E dessa forma, protegendo o dado, a gente está protegendo, na verdade, o titular do dado. O objetivo é a proteção do titular do dado, por meio da proteção do dado. E a lei veio também para proporcionar meios para responsabilizar os responsáveis pelos tratamentos indevidos. Eu costumo dizer que a lei não veio para inviabilizar o tratamento do dado. O dado que era tratado antes, ele precisa continuar sendo tratado. Não pode parar a atividade, não vai parar o mundo. O que a gente quer e deseja é que esse tratamento seja feito com ética, com responsabilidade. No fundo, a gente quer o zelo com o tratamento do dado. Vamos passar para o próximo. Sou eu que passo? Não. Já foi? Aqui um pequeno histórico institucional. A lei foi criada em 2018, em agosto de 2018. Passou-se 2 anos para entrar em vigência. Entrou em agosto de 2020. Nessa mesma época, foi aprovada a estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já prevista na lei. Ela está cumprindo a lei. E, em novembro de 2020, foi nomeado o Conselho Diretor da ANPD, que é a Autoridade Nacional. Esse aí é o marco que inicia, que
é o marco, é o início da Autoridade Nacional. Ela se iniciou com a nomeação do Conselho Diretor. Em maio de 2021, primeiro falar o seguinte, eu já falei em Conselho Diretor. Existem 2 conselhos. Existe o Conselho Diretor e existe o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Os dois são essenciais, evidentemente, para a instituição. Então, em maio de 2021, foi quando nós, aí, já trabalhando na NPD, conseguimos indicar para, posteriormente, ser nomeados os componentes do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Foi uma tarefa muito difícil. Muito difícil, mas gratificante. Por quê? Nós recebemos muitos currículos, muitas indicações. E gratificante porque foi difícil pela qualidade dos currículos, pelo conteúdo dos currículos. Mas nós tínhamos que chegar à indicação dessa lista tríplice. Esse conselho é composto de 23 membros titulares e 23 membros suplentes. Bom, e se consolidou posteriormente, em 21 de agosto, com a publicação dos membros do Conselho. Então, agora, a autoridade ela está, em termos de Conselho, está completa. As primeiras ações da Autoridade Nacional. Publicação de agenda regulatória. A gente precisava indicar e sinalizar um azimute, por isso tem uma bússolazinha ali, da atuação da NPD. Essa agenda regulatória, ela é para 2 anos, mas não necessariamente os temas estão em ordem cronológica, de acordo com a importância. Dúvidas tivemos, discutimos bastante. Esses temas que alguns diriam, isso aqui é prioritário, tem que ser agora. Mas é viável. Podemos começar a tratar, por exemplo, de transferência internacional de dados, que é muito importante. Não, tem muitas outras coisas que tem que vir antes disso. Então, a agenda pode não ter agradado a todos, mas foi a conclusão que nós achamos, a conclusão que nós chegamos, que seria viável. Passamos para o planejamento estratégico, indicando os objetivos principais a ser tratados, e do regimento interno, até mesmo para atribuir responsabilidades e funções internamente, uma estruturação interna da NTB. Vamos para o próximo? Eu não aprendi ainda. Eu que mexo aqui. Quando eu vou passar, já passou. Bem, o escopo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O escopo ele é muito amplo, porque ele é transversal. Ele tem influência em todo o local onde existe dado pessoal. Eu acho difícil alguém me indicar onde tem atividade que não envolve um dado pessoal. Então, é realmente transversal. Dentro desse escopo está a proteção dos direitos dos titulares dos dados. A NTB, ela é o órgão central do Sistema Brasileiro de Proteção de Dados. Cabe à NPD fixar interpretações e dar diretrizes relacionadas, até mesmo no relacionamento com outros órgãos. Existe um papel que é muito importante, que a gente coloca nesse escopo, que é o papel da informação, papel informativo e educacional. A gente sabe que pouco se conhece sobre a lei, mas a lei é nova, pouca gente conhece mesmo, vai ser de verdade pouca gente, só quem está envolvido,
mas está dentro do escopo uma atuação o máximo possível de esclarecimento e, repetindo, de informação e educação. Mais à frente nós vamos verificar algumas ações nesse sentido. E dentro do escopo também, um engajamento construtivo com o setor público e com o setor privado, sempre procurando uma regulação responsiva, uma corregulação. A parte da regulação responsiva, ela, pelo menos no meu entendimento, traz algumas características. Entre elas, de que o próprio regulado, ele também se sente um pouquinho responsável pela regulação. Isso aí facilita a execução e a aplicação das normas reguladas. Um outro item também que a gente destaca dentro desse escopo é articulação com entidades internacionais análogas. Nós tivemos relacionamento com muitas delas, mas na frente vai estar um pouquinho sobre isso. Cenário atual do planejamento, quer dizer, o cenário atual e o planejamento futuro. Nosso cenário, hoje, a NTB, a NPD, ela funciona na esplanada dos ministérios, no bloco C. Nós contamos com 46 funcionários. Esses funcionários, como a instituição foi criada para não acrescentar custo, ou seja, sem aumento de custo para o governo, a gente consegue, a maioria dos nossos funcionários, com requisição de outros órgãos, requisitando de outros órgãos. Então, a nossa situação, nós temos 46 funcionários, temos limitação, já não pode fazer concurso público, por enquanto, e entra um ponto positivo aqui, que é a nomeação dos membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Bom, como medida de fortalecimento institucional, nós precisamos ampliar nossa estrutura. Com esses 46 funcionários é muito pouco. Nós chegamos, já começamos com a demanda grande. Por exemplo, na área de fiscalização, por um bom período, a gente tinha apenas uma pessoa. Agora já tem um pouco mais. Normatização também. Então, nós precisamos de ampliar a estrutura, ter uma sede definitiva, ele está improvisado ainda, e algo que é fundamental, que é a independência, a transformação jurídica da ANPD, provavelmente como autarquia especial. Isso já é previsto em lei. Isso é previsto em lei e tem um prazo máximo de 2 anos, a gente espera conseguir chegar antes de completar esses 2 anos, nesse ponto. Resta 6 minutos. Oi? 6 minutos. 6 minutos? 6 minutos. 6? Não tá, vou passar rápido. Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu já estou meio atrasado aqui. Bom, aqui é uma comparação com outras instituições. O Brasil, a gente pegou como parâmetro para comparação a população. Podia ser pego outros parâmetros, por exemplo, o PIB, quantidade de empresas, mas bem rapidinho aqui. Então, o Brasil está com 46 funcionários, uma população de 213 mil. México, população de 126 mil e 272 funcionários. Vou lá para o finalzinho, tá? Reino Unido, 67 mil e de população, 67 milhões, né? E o número de funcionários de 768. Esse mapazinho do lado mostra proporcionalmente a nossa comparação com os outros países.
Articulação institucional. Estreitamente de relacionamento com outras instituições, por exemplo, a Anatel, a ANAC e outras. Acordo de cooperação, firmados até agora, Senacom, CAD, NIC, ações conjuntas de isso é para ações conjuntas de estudo e fiscalização. Acordos em fase de formalização com a BIM, TSE, MEC, Polícia Federal e Ministério Público. E isso aí, e para enfrentamento de incidente, tem outras áreas mais específicas, mas ainda o CERT, e a PF e a BIM também. Aqui abaixo está uma linha do tempo aqui, o que foi publicado e o que está previsto. Eu não vou ler todos, mas creio que isso possa ser disponibilizado posteriormente. Articulações internacionais. Intensificação com autoridades internacionais. Vou fazer um parênteses aqui. A gente está conseguindo, e um ponto muito importante, a contribuição de todo mundo quer ajudar a gente. Isso eu estou falando todo mundo mesmo, porque aqui nós temos uma comunidade que já, mais acadêmica, mas que já trabalha com proteção de dados aqui no país, já há cerca de uma década. E a gente está conseguindo contribuição de todo mundo. Isso é algo muito agradável. Nós fizemos da NTB, fizemos uma capacitação, todos os integrantes da NTB na época, de uma universidade da Bélgica. Tivemos diálogos com outras autoridades, como a ISO do Reino Unido, a autoridade portuguesa, a espanhola, pulando aqui para o final, a espanhola, que é a EPD, que essa nós estamos firmando um acordo de cooperação, na verdade, o memorando de entendimento deve ser assinado segunda-feira. Vamos passar em frente, que o tempo está curto. Um dos assuntos mais importantes que se refere à cultura. A cultura na proximidade. A gente fala uma coisa, fala outra, a gente volta a falar na cultura. Então, a nossa cultura de proteção de dados, a nossa cultura de proteção de informação, que é mais típico, já é muito fraca. Em proteção de dados pessoais, a gente pode dizer que é perto de zero. Uma cultura, a gente não se consegue, não se obtém uma cultura em pouco tempo, não é por uma decisão. Para se chegar num âmbito de amadurecimento, com uma cultura consolidada, depende de vários fatores, depende de informação, depende de esclarecimento, depende de tempo, depende de experiência acumulada. Espera chegar um dia lá. A nossa lei é muito nova, então, por isso, está ali, juventude da lei, por isso é pouco conhecida. Nós temos que trabalhar para tornar a lei conhecida. Existe um histórico de leis que pego e leis que não pego. Não pego porque por falta de, muitas vezes por falta de fiscalização. Bom, lei tem que ser cumprida. Esse é o primeiro ponto. E um ponto importante aqui, para que a gente obtenha o cumprimento da lei, uma lei nova, nós temos que informar, educar, esclarecer. Então, isso eu repito com frequência. Ações educativas já em andamento. Nós já tivemos, através desse acordo de cooperação, vamos dizer, com o NIC e com o CERT, que já foram publicados, estão lá pelo site da ANPD. Tem publicações sobre proteção de dados, sobre vazamento de dados, com o produto do acordo com a Senacom. Então, nós temos guia de orientação para as definições de tratamento de dados pessoais. E temos também com a Senacom, publicado junto, um projeto de proteção de dados, eu nem estou conseguindo ler direito aqui, mas é um guia para a proteção de dados pessoais. Ele é do Conselho e é da Senacom. Então, são 4 publicações que nós já temos no momento. Bom, passar por isso é de proteção do consumidor, professor.
Então, obrigado. Proteção do consumidor. Eu não decorei todos. Bom, pessoal, nesse último slide, isso aí é uma espécie de linha do tempo das atividades da NTB. Eu não vou tentar ler isso aí tudo. E se eu tentar ler, vocês vão dormir. Eu não sei se vai dar tempo para tudo isso, tá? Então, eu fiz um resumozinho aqui, vou ler o resumozinho desse slide. As atividades da NTB, como já foi falado antes, elas começaram em novembro de 2020, com a nomeação do Conselho Diretor. Por outro, na ocasião, existia uma grande expectativa da sociedade. E, por outro lado, preocupações básicas nossas na autoridade, no sentido de prover instalações mínimas e funcionamentos e meios para atender às demandas para as quais nós fomos solicitados de imediato. Só lembrando, logo em seguida vieram aqueles vazamentos, e tem gente que achava, a autoridade está nomeada, vai resolver os problemas tecnológicos no mundo. Bom, está longe de chegar em tudo isso. Então, precisava de e-mail institucional, de site, e dar início às ações de fiscalização. Então, anotei aqui, desse quadro todo, que consta nesse quadro, tomada de subsídio para notificação de incidente, e tomada de subsídios para a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados nas pequenas, médias empresas e startups. Consultas públicas para fiscalização, consulta pública para processo das sanções, publicação de editais e processo seletivo para servidor, que é aquele processo direcionado a quem já é funcionário público, e guia orientativo para controlador, operador e encarregado, e acordo de cooperação técnica. Eu acho que já terminei o meu tempo mesmo, então eu estou finalizando, Tatiana. Você está com o crédito do Cláudio aí, que disse que vai falar um pouquinho menos. Se quiser usar ainda mais aí uns 2 minutos para concluir. Pode gastar um pouco o nosso tempo, por favor. À vontade, professor. Tá bom. Então, eu só queria reforçar o aspecto que a gente fala em cultura, e que já falei várias vezes, e não sou só eu que falo. É sobre a cultura da proteção de dados, que a gente não tem o suficiente para usar os recursos técnicos que estão disponíveis. A gente tem muitos recursos técnicos e as pessoas não usam. Não usam por quê? Não... Essa câmera aí que ele está te mostrando, para você falar olho com olho aí. Então agora estou no olho com olho. Tá? Então, existem muitos recursos que nós não usamos simplesmente porque falta cultura para a gente usar. Hoje em dia, muita coisa podia ser feito, e às vezes a gente fala até em custo tecnológico para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um fato, mas muita coisa pode ser feita sem custo. Muito pode ser feito com medidas administrativas e outras com medidas técnicas, mas principalmente para as pequenas empresas, em geral, pode ser minimizado a exposição do dado com medida administrativa, que começa naquele ponto de coletar o dado que precisa, tratar o dado na medida do necessário. Bom, para isso não tem custo. É simplesmente uma parte de organização administrativa dentro da empresa, que serve para qualquer empresa. Decisão de processos internos, né? Porque pois é. Nem aumenta, aliás, até diminui o trabalho. Você vai coletar menos dados, passa menos tempo coletando os dados. Pois Tatiana, tem isso aí. Mas quando, em qualquer local, em que se insere uma mudança em algum processo, as pessoas que estão acostumadas a fazer antes, elas querem continuar fazendo o que está fazendo antes, mesmo que seja mais trabalhoso. A inércia mental. Né? Pois é. Mas eu queria falar um pouquinho do que a gente tem e não usa. Eu sou suspeito de falar em criptografia, não sei se já falei aqui, mas é o meu lazer desde 1987. O meu lazer predileto, ainda tem outros. Bom,
Hoje em dia, quem usa criptografia? Quase ninguém. Tem uma pesquisa que mostrou que apenas 35% das empresas brasileiras hoje usam criptografia. É difícil usar? Não. Temos cultura para usar? Não. Então, estamos com 2 não. E um é antagônico ao outro. Se sair perguntando para as pessoas, você cifra os teus arquivos que são importantes? Dificilmente vai encontrar alguém que faz uma cifração de um arquivo. O desenvolvedor que desenvolve o sistema, ele tem grátis nas bibliotecas abertas e que para a finalidade de proteção do dado pessoal serve, não serve para assuntos de governo. Tá? Tem algoritmos prontinhos, que é só pegar lá e puxar para o seu sistema, implantar no seu sistema. Não tem custo para isso. Existem recursos que trabalham de forma, vamos dizer, bem adequada ao sistema operacional para a cifração, não só de arquivos, cifração de disco. Eu saio com o meu pendrive por aí, se eu perder, meus dados estão em claro. Agora, se eu sair com o meu pendrive... Os bitcoins estão nesse pendrive aí com... Oi? A chave do seu bitcoin está aí nesse pendrive aí que você vai perder. Se for perder um pendrive com a chave dos bitcoins aí, avisa. Pois é. Então, mas é o bitcoin e o dado pessoal também, tá? Também, vai tudo. E o dado pessoal também. Então, existe recurso para a maioria dos sistemas operacionais, pelo menos para os 3 principais, que possibilita que você cifre o teu disco ou cifre o teu disquete. A maioria dos dados estão aonde? Em banco de dados, em grandes massas de dados, bancos de dados. Existe cifrador integrado ao gerenciador de banco de dados e adequado para o sistema operacional. E os que eu conheço até agora não tem custo também. A gente usa? Não. Por quê? Não temos cultura, não costumamos usar, nunca tivemos essa preocupação. A gente perde as coisas dentro do celular, assim, sem estar escondido, imagina criptografando, né? Muita informação que chegou ao mesmo tempo e a gente não recebeu educação para isso. Pois é, e até mesmo o celular, eu tenho uma senha de acesso. No meu celular ninguém acessa, só eu acesso. As coisas não funcionam bem assim. No que se refere a aplicativo, a gente tem que confiar no produto de segurança que está no aplicativo. Mas eu disse, ninguém acessa o meu celular, porque eu tenho uma senha de segurança. Mas se eu conectar o meu celular a um computador, eu acabo tendo outros meios de acesso. Isso aí vale para várias outras atividades. Bom, a área de tecnologia é uma área que eu vim dela, apesar da área acadêmica também, e que eu me preocupo bastante com aquilo que a gente pode fazer e não faz. E não precisa ficar inventando. Quer dizer, nós queremos uma criptografia homomórfica, que os dados não precisam ser decifrados para ser processado. Pessoal, a gente está longe disso. Os algoritmos que a gente tem só para fazer isso para coisas específicas. Tem algoritmo que eu posso fazer isso até, mas quando a única operação que eu vou realizar com meus dados é uma operação de multiplicação. Mas se eu quiser fazer uma de multiplicação e divisão, porque a operação é a mesma, uma é versus a outra. Se eu quiser fazer uma operação, outra operação aritmética, eu não vou conseguir fazer com essa, eu tenho que fazer com outro. Então, isso está longe ainda, mas eu tenho ouvido falar sobre isso. Nós precisamos usar o que nós temos. E podemos usar há muita coisa sem custo. Bom, eu acho que eu vou passar a palavra até, já falei demais. Obrigada, professor. Vou passar assim. Antes disso, só fazer um comentário aqui, que saiu uma notícia ontem que para o pessoal que lida com, que está aí se atualizando e procurando informações sobre a LGPD, deve ter recebido, alguém pode ter recebido sem saber de que se tratava, então não ter dado atenção, mas é o seguinte, houve ontem a notícia divulgada no Valor, né, Globo, sobre o vazamento, né, o Banco Central confirmou
o vazamento de dados do Banco de Sergipe. Então, o número é 395 mil chaves PIX. Né? O LGPD é interessante, que eu estava conversando com a médica outro dia, e você tá cuidando aí na sua clínica da LGPD? Não sei o que é, então a gente precisa almoçar. E aí, eu gosto de fazer as pessoas trabalharem, quando eu estou explicando alguma coisa. Eu falei, abre aí teu Google e coloca médico, LGPD, qualquer coisa mais, não lembro o que foi. Ela colocou aí, começou a ver, você está vendo? Eu fiz uma breve explicação para ela, a partir de hoje você não vai mais conseguir desver. Você vai ver LGPD todos os dias em algum lugar que estava todo dia chegando para você e você não via. Você não sabia do que se tratava, você não tinha ideia do que era, que você nem ia ler, e aquilo não fazia parte da tua vida. Agora você vai ver todo dia. No dia seguinte ela começou a me mandar matéria, né? Olha, a cooperativa médica está pedindo que nós assinemos um termo de conformidade. Ela já sabia o que era, já falou com outros colegas. Então, entrar um pouco nesse universo é uma questão de educação também, de conseguir enxergar. Né? Você não consegue ver o que existe é o que você vê. Tem uma sigla em inglês para essa palavra, mas a gente não consegue perceber. Não vamos entrar em Kant nessa viagem, não. Também vamos voltar aqui para a nossa LGPD, que já é assunto demais, só LGPD. Gisele, posso passar para a Gisele, Cláudio? Pode. Combinadíssimo, está com você agora. Bom, eu vou primeiramente começar comentando a notícia que você mencionou, né? Eu estou nesse meio de banking, né? Antes no Banco Safra, agora na DocTech, que já é uma infraestrutura que ela é um híbrido, né, do financial com a parte de tecnologia mesmo, API e afins. E a gente sempre fala, né, que a LGPD, ela não se limita apenas, né, aliás, a produção de dados não se limita apenas à LGPD. A gente está falando, como muito bem expôs o professor, é uma cooperação entre autoridades nacionais e internacionais. E, fora isso, a gente está falando de todo o framework de regulamentação aqui no Brasil, né? Então, a gente não olha só para a Lei Geral de Proteção de Dados. O próprio Banco Central, ele traz obrigatoriedade, por exemplo, de cibersegurança, né? As diretivas de ter uma infraestrutura de segurança da informação. E eu gosto muito de falar que também a LGPD não é só uma lei. Uma lei, ela não existe só no papel, ela não pode existir só no papel, né? Então, é um trabalho conjunto do jurídico com a área de segurança da informação, com a área de compliance, é algo que tem que ser corporativo, tem que ser cultura, né? Muito bem colocado também aqui, o Cláudio também sempre fala muito disso. A gente está falando de enforcement, né? A gente está falando de uma questão que não adianta simplesmente eu fazer uma política ali na empresa, protocolei lá, a direção assinou, acabou. Não, tem que fazer comunicação, tem que fazer treinamento, e algo que seja próximo à realidade das pessoas. Então, na minha atuação, eu sempre busco isso, fazer uma ponte, falar a língua das pessoas. Eu sempre brinco que o latim, a não ser que você esteja numa sessão de exorcismo, né, você pode usar, mas não é para usar ali como dando uma orientação jurídica na sua empresa. O pessoal do TI quer uma orientação direta e também entender o objeto do qual a gente está tratando. Então, eu vejo esse vazamento aí, né, que, enfim, foi ontem, antes de ontem, né, que o Banco Central confirmou. Ele traz também a questão de adaptação. Eu estou agora vivendo uma experiência de uma infraestrutura que já nasceu tech. Mas bancos mais tradicionais, por exemplo, empresas mais tradicionais, precisam se adaptar. E se adaptar não é gambiarra. Se adaptar é uma questão de fazer que isso seja parte da cultura, fazer que isso seja parte da infraestrutura. O Practice by Design, que a gente fala tanto, simplesmente você implementar desde o início, assim, vou criar um aplicativo, vou criar uma ferramenta nova, vou desenvolver um produto, um serviço. Eu, desde o início, pensando em que ferramentas eu vou usar nas melhores práticas. Muito bem falar também criptografia. Criptografia, ela não é obrigatória, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas é uma boa prática. E eles também, que a gente tem que mudar um pouquinho a mentalidade, eu não vou fazer só checklist na lei. A lei, a LGPD, ela veio desse movimento internacional, né?
ela tem muito do GDPR, né, do GDPR da União Europeia, e que é uma regulamentação principiológica, né? Ela traz princípios para o tratamento, ela traz algo assim que não é necessariamente em preto no branco, não é uma norma ISO que tem ali algo mais direcionado ali como aquilo tem que ser. Mas ela traz, por exemplo, transparência. O que é transparência? Eu falar como o tratamento está sendo realizado, eu fazer uma política que seja legível para uma pessoa normal e não só para uma advogada. E até nós advogados, nós não lemos todas as políticas. Olha aí, Cláudio, para uma pessoa normal e não advogado, fica com a gente. Tá mas faz sentido. Total. Nós temos, antigamente a gente escrevia contrato, a gente escrevia política para outro advogado ler, e não é para ser assim. Então, recursos visuais, se eu estou escrevendo para um produto que ele é ofertado, por exemplo, para uma criança, para um adolescente, a linguagem tem que ser ainda mais facilitada. Também tem que pensar na pessoa com deficiência, se ela vai conseguir ter uma acessibilidade àquela informação. Então, é todo um conjunto, né? Que a transparência, no final das contas, ela não estava mastigada ali na LGPD, né? Até falando da União Europeia, né? Eu até adorei saber isso aí, eu não estava sabendo da questão da cooperação com a autoridade espanhola. Eu acho que é uma das minhas favoritas, porque eles trazem, poxa, gente, entrem no site da Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, é muito bacana mesmo. Eles trazem vários templates, várias orientações, informações fáceis para uma pequena empresa, uma startup que está começando ali a se adequar. Cláudio, eu acho que, eu nem lembro quem te falou sobre essa autoridade pela primeira vez, foi Cláudio, uma vez que eu vi, mas eu achei incrível, quando eu tive contato com ela, acho que foi em 2018, 2019, eu falei, cara, é sobre isso, e eu acho que esse é o papel da autoridade, do advogado de empresa, do advogado de escritório que está orientando a empresa, que a LGPD ela não vire mais uma política ali para ficar arquivada, para você fazer um treinamento quando o colaborador entra e nunca mais falar sobre. É o que foi bem falado aqui, né, Cassiana? Tipo, se eu falar uma vez da LGPD, mostrar onde isso tá colocado, né, a pessoa vai entendendo que aquilo é o dia a dia dela. E também não adianta fazer comunicação para o colaborador só falando do meio técnico. Tem que colocar, por exemplo, eu adoro o exemplo dos post-its. É um dado pessoal, um CPF escrito num post-it, é um dado pessoal tratado. Tratamento inclusive, aliás, a lei coloca inclusive em meios digitais. Então, o caderninho de anotação, a RH tem muito isso, né? Ficar fazendo ali anotações no processo seletivo, isso também é tratamento de dados. Então, eu diria que o desafio maior agora da lei, aqui no Brasil, eu acho que é a questão de cultura. Eu acho que é a questão educacional, da gente entender como essa legislação, ela tem que ser aplicada, como as pessoas vão entender melhor o que é, e como quem realmente interessa vai conseguir aplicar. Porque, no final das contas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito lá na DOC, que a gente tem muita abertura e muito diálogo entre as áreas, né? Então, por exemplo, eu sento com um desenvolvedor que vai trazer questionamentos ali para mim sobre a aplicação que ele está desenvolvendo. Olha, esse dado aqui, ele pode ser tratado? E aí a orientação é sempre, por exemplo, muita gente tem a visão do consentimento, né, quando começa falando disso. E aí eu trazer, olha, o dado, primeiro, ele tem que ser necessário, né? Eu não posso colocar um dado que não faz sentido ali para operação, mas se existe uma lei, um regulamento, por exemplo, o Banco Central pedindo um dado cadastral, esse dado pessoal não só pode, como ele deve constar aqui. Então, a lei não está proibindo esse tratamento. A lei está dando orientações para que ele seja feito de maneira mais segura para o titular, né? Sempre falo, nem todo incidente relacionado à segurança, né? Incidente de segurança envolve dados pessoais necessariamente. Um incidente de segurança ele pode não envolver dados pessoais, mas todo incidente de dados pessoais ele é previamente um incidente de segurança. Então, por isso não adianta eu falar da LGPD só pensando em lei, mas como essa lei vai dialogar com segurança da informação, com meios técnicos, com medidas preventivas, e se a parte de segurança da informação ela não estiver bem estruturada, ela não estiver bem concreta, e também lembrando, a gente não pode pensar só no reativo, né?
A gente tem que pensar na parte preventiva, na parte de monitoramento contínuo, né? Eu vejo muitos programas de compliance, de governança, que trazem a checklist, né? Ou até, geralmente, também para fazer a questão de auditoria, o pessoal coloca muito, tem ou não tem, né? Mas aqui no meio de proteção de dados, a gente usa muito a metodologia do CNMI, né? Que são degraus, né, de avaliação, de 0 a 5. Então, não é só sobre eu dizer tem uma política, é sobre eu dizer tem uma política, ela está implementada, ela está em curso, ela está rodando, ou ela está já no nível assim, de aprimoramento. Então, também você ter aquela noção de que não adianta eu dizer que está 100%. Não, a gente acabou de... Assim, é uma pauta que realmente, muitos profissionais aqui no Brasil, né, eu incluindo, a gente trata disso há mais de 5, 10 anos, só que nas empresas, geralmente, essa é uma pauta meio nova, né? Então, não adianta eu chegar e falar que em 2 meses, em 5 meses, eu vou ter um programa completo e perfeito. Não vou ter. Não, isso não existe. Eu vou ter o básico e isso vai ter que ser melhorado e adaptado à empresa, na questão do enforcement. E eu acho que meu tempo, não sei. Como é que meu tempo está? Seu tempo, você ainda tem mais de 10 minutos aqui. Uau! Bom, vocês querem jogar algum assunto, aliás? Isso, você tem 10 minutos. Uau! Alguém quer Quero aproveitar ainda. Fala. A Cláudia vai falar? Eu queria, porque o problema de falar assim, depois de craques, está tendo, é que, assim, há um problema, que é assim, nada do que você preparou serve mais, porque levantaram problemas muito mais importantes do que o que você pediu. Mas isso é bom, porque também a gente mergulha no que precisa. Eu acho que Gisele toca aqui numa questão que puxa do que o professor Rael trouxe em relação ao tratamento e à cultura. Quando a gente fala de cultura de proteção de dados pessoais, é no seguinte nível, aconteceu comigo 2 vezes ao longo dessa semana. Do operador lá na frente, o operador é figura típica, não vou usar, de quem está trabalhando com a área lá na empresa, perguntar o que é uma operação de tratamento. É esse o nível cultural de onde a gente precisa pegar, e é por isso a preocupação do professor Rael nesse esforço da NPD. Porque esses dias, olha, alguém perguntou sobre uma determinada operação, se alguém recuperar essas informações sem eu fazer nada, alguém recupera essas informações através de um motor de busca. O que é que eu vou fazer aí? Porque não tem operação de tratamento. Quem é responsável? Claro que tem operação de tratamento. A LGPD dá 20 exemplos de operação de tratamento numa lista não exaustiva. Aqui é a linguagem de direito, depois eu traduzo. Né? É uma lista que diz somente algumas coisas das possíveis. Né? O que significa dizer que qualquer operação com dados pessoais é a operação de tratamento atribuível a um responsável. Então, é esse o nível de maturidade de onde a gente precisa iniciar. A EPD faz um papel sensacional disso. Também fico muito feliz. Na segunda-feira a gente foi informado desse andamento do convênio pelos diretores. Eu olho para ela desde 2014, porque a EPD é a fonte de onde nasce o caso Mário Costerra Gonzalez versus Google Spain, né? Que é o caso que mundialmente dá início à discussão sobre um chamado direito ao esquecimento, que é uma coisa que está aí, ficou viva, está viva até hoje aí no mundo, e a EPD é de onde nasce. A quantidade de detalhes, vou reforçar o que Gisele disse, a quantidade de detalhes, a quantidade de guias em linguagem simples, que agora não é mais boa prática nem boa vontade da gente não, tá tendo. A linguagem simples é a obrigação legal, Lei de Governo Digital 14.129. João Baldo Ribeiro concordaria totalmente com você, que ele diz as pessoas esquecem que a fala precede a escrita, né? E querem complicar as coisas, esquecendo que o objetivo é comunicar. Vou lhe dizer mais, Tatiana, nós enfrentamos uma resistência no meio jurídico em relação a muito isso. Essa linguagem complexa, ela não é falha, não, do meio jurídico, ela é função. A linguagem não ficou complicada sem querer, não. Ela foi complicada deliberadamente para excluir pessoas do debate. Exatamente. Isso funcionou e era a regra em algum tempo. Não dá mais. Século XXI é século de inclusão. We the people, né? Nós, o povo, é muito mais gente.
We the People, na hora da aprovação da Constituição norte-americana, era uma parcela desse tantinho da sociedade, eram homens ricos, brancos, com poder. Não é mais. A pirâmide ficou de cabeça para baixo. Né? We the People é muito mais do que isso, e vou aproveitar essa referência para fazer me juntar a você nessa saudação ao trabalho de Percival, Tatiana. Porque Percival é um batalhador da inclusão destas pessoas. Ele está aqui na sala, viu? Não sei se você já viu, mas ele chegou por aqui, estava aqui, veio aqui, cochichou no meu ouvido, está ali sentado com a gente. Pronto, é sem procuração dele, mas... Que eu falei do seu livro aqui no começo, Percival, e tem um trecho aqui que você não... Percival faz esse trabalho, Tatiana. O mais importante hoje no Brasil é pegar aqueles que não estão conectados e tentar encontrar soluções para aqueles que não estão, se quiserem, se desejarem, né? Porque na medida também dessa intenção também tem que ser levada, mas colocar opções de conectividade e acesso a essa gama de oportunidades que o mundo digital trouxe para os grupos mais vulneráveis. A EPD, Gisele... Uma coisa em relação a isso, porque se a gente pensar aqui na nossa realidade hoje, né, ainda mais na pandemia, boa parte dos nossos trabalhos não seria possível sem a conexão, sem o meio digital, sem ter uma máquina. E a gente tem que parar para pensar que essa aqui é a nossa bolha, porque tem muita gente no Brasil que ainda não tem um smartphone, que não tem um computador, e imagina como está sendo a vida dessa pessoa nesse momento crítico. Como é que está sendo, até a questão de aprendizado, é uma vantagem competitiva absurda você ter um computador, você ter internet em casa. E tem gente que nem tem luz, gente. Ontem eu recebi uma pergunta que os três são advogados, temos um engenheiro e 3 advogados aqui, mas eu recebi uma pergunta ontem que eu fiquei bem sem resposta e reflexiva. Um colega meu no Krav Maga, que ele não é advogado, mas ele disse, olha, Tatiana, se é advogada, eu quero te fazer uma pergunta. E não era uma consulta, era uma pergunta mesmo. Era assim, eu sei que o habeas corpus é uma peça, é um pedido que pode ser impetrado, inclusive ele usou o verbo específico, por qualquer pessoa, não precisa ser advogado. Mas como é que faz agora com o PJE? Eu falei, cara, que pergunta, né? Porque assim, quando o plantão era físico, ainda que fosse no plantão, ainda dava para entrar físico. Agora eu não tenho ideia de como é que em algum momento... Eu vou ficar com essa, eu vou procurar saber, mas eu sei que os advogados não têm interesse em passar essa informação, porque é uma questão de reserva de mercado, que é uma forçaçãozinha de reserva de mercado, né? E a gente fica aí com uma coisa que ela ajuda, por um lado, as pessoas da casa delas ter acesso às informações do processo, mas não se pensou também na exclusão que isso pode gerar. E quando você lembra do esforço do Percival em trazer essa inclusão digital, há muitos anos a gente ouve a história do apagão de mão de obra, que é um termo que eu não gosto, porque, para mim, mão de obra vem daquela ideia. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo disso, que é para a gente ir criando essa cultura. Mão de obra vem daquela ideia de eu penso, eu sou o líder, eu decido, mas como eu só tenho 2 braços, eu preciso de mais braços para executar. Então, você só executa, mas eu penso. Então, você só obedece. Essa mão para ter esse trabalho, né? E a gente, com essas revoluções tecnológicas que tem a substituição não apenas do esforço pela máquina, do esforço físico, mas do esforço intelectual também. Então, aí já colocou de cabeça para baixo, porque o emprego do colarinho branco já está ameaçado também. E aí, tu vais fazer o quê? Quem é que ficou excluído na história agora? Tatiana, se não for interromper demais, eu queria fazer uma outra referência aqui interessante em relação ao professor Rael, que mencionou ao final, de que está todo mundo querendo ajudar a NPD, e eu vou devolver, reconhecer, mas devolver esse elogio, professor Rael, porque é o seguinte, isso depende muito do órgão público estar ou não disposto a ouvir, tá certo? Porque é possível que outras pessoas também envolvidas em outros temas estejam tentando contribuir com outros aspectos governamentais e não estejam sendo ouvidos. Não é o caso da NPD. A NPD nasceu aberta. Quer dizer, ela é filha da pandemia, esse DNA está impregnado na NPD, porque ela nunca atuou presencialmente, não teve um dia de atuação presencial. Não teve um dia de atuação normal. Era compreensível se a NPD tivesse utilizado esse momento para se afastar. Era compreensível, precisávamos tolerar, ninguém sabia como esse mundo ia se comportar. Mas não fez. Fez o contrário, se abriu cada vez mais. Desde março que coleta sugestões públicas para um dos grandes problemas. Eu já estou aqui misturando tudo, viu? Misturando a intervenção, tudo.
Mas em março já abriu a contribuição, né, para tomada de subsídio para pequenas e médias empresas. A gente já estava participando desde ali. E veja só, eu estava participando ali sem ser membro do conselho, porque agora para mim fica relativamente mais fácil. Eu tenho um canal de comunicação direto com o conselho, mas desde março que estávamos participando. Qual é um problema principal aqui da MPD, do Proteção de Dados no Brasil? Pequenas e médias empresas. Calo, vulnerabilidade, dificílimo incluir elas nessa cultura que tem um investimento, que tem um custo, que tem uma troca de cultura, ser um pouco de apoio. Dias 14 Acabamos 15... de prorrogar o prazo para as contribuições. Exatamente, professor, vimos aqui. Dias 14 e 15 de setembro, a NPD promoveu audiências públicas, Tatiana, para escutar as pessoas sobre essas alterações. Sabe quem estava lá? Sabe quem estava nesse dia 14? Quem? Pequenas e médias empresas, startups e as pessoas que, em nome pessoal, processam dados pessoais. Isso é um canal de comunicação aberto. Eu não sei, porque eu não conheço assim, história regulatória muito profunda do Brasil, mas eu não sei se algum órgão regulatório já nasceu também conectado com a sociedade civil. Então, tem muita gente querendo contribuir, professor, porque a NPD abriu o coração e os ouvidos, está disposta a ouvir, e esse canal é muito importante. E acho que isso pode contribuir para a gente ter um cenário mais saudável de proteção de dados no Brasil nesse futuro próximo. Viu, Cláudio? Eu acho que isso é fundamental. Nós pensamos nisso desde o início. Nós precisamos ouvir a sociedade. Ele não consegue ouvir todo mundo, mas nós fizemos reunião com diversos setores da sociedade, setores empresarial, setor de saúde. E eu vou dizer, é gratificante demais. Agora, para ter uma ideia, teve solicitações de subsídios, não sei se saiu do ar. Caiu mesmo, de verdade? Vai voltar já, só rapidinho aqui. A gente retoma. Mas aí Tem solicitação de subsídios que provocou, aí eu posso estar enganado no valor, mas se não me engano, 1.805 páginas de contribuição. Que maravilha que hoje a gente já tem como organizar isso. Nós tínhamos fazer uma força-tarefa. Né? Teve outras com 160. Eu estou com receio de falar do 1.805, poder estar errando. Mas foi algo desse tipo. Nós fizemos uma força-tarefa para poder analisar dentro do nosso pequeno grupo de trabalho. E um esforço que a gente tem que fazer nesse momento, eu digo a gente, todas as pessoas que estão empenhadas em disseminar a cultura da proteção de dados dessa importância, é também chegar naqueles que não ouviram nem falar em governança, em compliance, porque para quem já tem uma cultura corporativa, uma cultura de compliance, uma governança esse mais já ou contribuindo menos, com a gente. Não é? Ele, além de já estar contribuindo, ele já tem dentro da equipe os canais, os caminhos já formados, de estar num processo de melhoria, de atualização constante, de eliminação de riscos, né, para estar em conformidade também agora com a LGPD. Então, já tem mais facilidade. Os 20 minutos que terminaram, agora que eram da Gisela, a gente andou, viu? A gente falou aqui, nesses 20 minutos. Mas eu não sei, eu falei o tempo todo. Que você eu não falou sei. Mais de 20, a Gisele falou... Não, porque eu achei que estava faltando, quando você disse, estava... Não, a Gisele falou 10 minutos. Aí eu comecei a apressar. Não, ali naquela hora estava 6 minutos mesmo. Estava lá, acompanhando. Estamos aqui ainda vendo o que houve aqui com essa nossa tecnologia. A gente também não está ao vivo agora, não é? Já está de volta? Ou sempre esteve? Eles que não estavam. Eles que virtualmente caíram. Ele está fazendo de 1 hora usando, só que ele tem uma conta paga. Aí ontem eu falei, não, é porque ele programou 1 hora. Então. Mas a gente é tagarela. A gente fala muito.
Tá bem, eu acredito que está suficiente para a gente concluir. Que se deixar assim, o dia todo, a gente também fica, né? Aqui não falta. Não falta assunto. E quando a gente gosta do assunto, aí pronto. Alguém já entrou aí? Alguém já está? Não, eu estou conectando para mandar o link para eles de novo. Tá bom, ok. Enquanto isso, para vocês que estão aqui presencial, como é que tá? Tá? Perfeito. A articulação de vocês é muito boa. Ai, que bom. Cris? Você tem pergunta? Ah, que bom. Não, a gente já pode começar a trazer também, porque a gente já está se encaminhando mesmo. Você quer mandar sua pergunta como? Você quer fazer? Pronto. Como é que a gente faz para ela fazer a pergunta? Você se passa o meu... Empresta aqui o microfone. Sandro já leva, pronto. A gente já volta com a tua pergunta, então, porque aqui já... A gente estava aqui na história, mas já parou e volta com a tua pergunta. De volta aí, Cláudio. Bem-vindo. Vamos entrar a gente estava escutando vocês o tempo inteiro que eu estou acompanhando no canal do YouTube aqui, porque a chamada da gente acabou o tempo. É. Então você já sabe que a gente vai começar aqui de volta com a pergunta da Cris. Isso, muito obrigado. Ô, Tatiana, já que eu já tinha roubado quase todo o tempo da Gisela, eu queria só fazer um último adendo aqui em relação a essa possibilidade de participação junto à NPD, mais essa atuação do festival junto à conectividade, Tatiana. Como eu estou sempre participando de muitos eventos, tem acontecido uma coisa que eu acho que precisa chegar aí aos ouvidos dos organizadores desses eventos que nós estamos participando agora. Eu tenho escutado muito, mas muito nesse retorno, de muitos alunos de alguns recantos do Brasil. Eu estou em Campina Grande, mas eu tenho talvez aqui o meu espaço de participação e consigo, né, me integrar. Tem muitas pessoas que estão em lugares do Brasil assim, aqui no interior de São Paulo, aqui no interior da Paraíba, lá no norte, que não têm acesso a esses eventos, não tinham normalmente acesso a esses eventos onde eles se realizavam, professor Rael. E agora, o que eu recebo de feedback dessas pessoas é o seguinte: olha, professor, quando voltarem aí a vocês conseguirem viajar e para os grandes centros, não esqueçam da gente não, porque a gente pela primeira vez teve acesso a um tipo de discussão e contato com pessoas com quem a gente não teria acesso se esse mundo fosse o normal antigo, onde só participa quem está nos grandes centros ou quem tem condição de viajar. Isso tem batido muito forte em mim. Então, eu quero muito voltar, eu quero encontrar muito o professor Rael pessoalmente, né, lá em Brasília, mas eu sei que esse é um privilégio que eu terei e que muitos não terão. Então, a presença dos diretores da ANPD nesses eventos tem sido, e eu quero trazer esse testemunho de quem está nas pontas menos favorecido, professor. Ele tem sido muito importante, porque tem aproximado as pessoas da ANPD, e é esse movimento que gera essa contribuição espontânea que o senhor vem percebendo na autoridade. Cláudio, importante isso que você falou também, porque tem um outro aspecto aí dessa tecnologia da inclusão, que embora nós estejamos, se a gente for falar só do calendário gregoriano, a gente está em 1º de outubro de 2021, todo mundo, né? Embora todos estejam no mesmo planeta, mas dependendo do lugar onde você está, a realidade temporal é muito diferente de uma cidade, de uma região, de uma pessoa para outra, até dentro da mesma cidade, condicionada e proporcionalmente, diretamente proporcional à condição de acessibilidade que ela tem. Então, ela fica numa distância de conteúdo, de acontecimento, de tudo, muito grande, como se tivesse há 20 anos de atraso, embora a gente esteja numa mesma cidade, por exemplo. Então, não é nem... Até a questão geográfica, que antes da tecnologia da gente ter esse não lugar, ela era mais responsabilizada por um lugar mais remoto, outro lugar mais avançado, mas agora, até no mesmo lugar, na mesma região, a gente percebe
uma distância, que já não vai ser uns 20 anos, como eu falei, mas que dá uma diferença muito grande de oportunidades. Bem-vinda de volta aqui, Gisele. Então, consegui retornar aqui. Não, a gente tem que lembrar também que exponencialmente, né, o crescimento e a evolução tecnológica hoje, em questão de 1 ano, de 6 meses, é muito, muito maior do que acontecia a questão, sei lá, de 10, 20 anos, que, enfim, o que você progredia em 1 ano era muito menos. É verdade. Eu acho que a pandemia bugou a lei de Moore já. A lei de Moore já foi bugada agora na pandemia, com os leapfrogs aí já. Pode botar aceleração em cima da aceleração já. E esse que é um ponto, né? Na verdade, o abismo social tecnológico ele vai ficando mais fundo e maior gap, né? Com o avanço também. Então, assim, se a gente não trouxer um pouquinho mais de igualdade social no ambiente tech, e lembrar também, né, que, querendo ou não, eu acho que todo mundo aqui sabe disso, né? É uma área que ainda é predominantemente masculina, é uma área que a gente fala muito na questão de estar falando desse livro aí, que o Cláudio, inclusive, é coautor também junto comigo, a gente lembrou disso semana passada, que eu falei de filter bubble, né? E como isso afeta hoje o jovem. Eu falei bastante da eleição dos Estados Unidos, né? Cara, isso afeta a democracia, né? Isso é uma questão que, constitucionalmente falando, a gente não precisa nem ir para a proteção de dados, né? E esse é um ponto que eu adoro falar. Muitas questões que elas simplesmente estão com risco agravado hoje por conta da LGPD, mas já eram questões que eram dispostas em outras leis. E não só no Marco Civil da Internet, mas, assim, falando de Código Civil, de Código de Defesa do Consumidor, e até mesmo a própria Constituição Federal, que ela traz direito à privacidade, ela traz direito também a questão da inviolabilidade de correspondência, né, e de... esqueci o termo que eles utilizam, que era mais relacionado à questão de telefone, na época, mas, enfim, se aplica, né, por analogia, boa parte. Mas, enfim, se a gente olhar para tudo isso, para todo esse contexto social... a gente está entrando num momento que, se não houver uma pavimentação, né, dessa igualdade social, até a democracia ela vai estar ameaçada. E as pessoas, elas não entendem como essa tecnologia funciona. Isso é uma grande preocupação minha. Porque vocês sabem disso, de todo mundo aqui, a primeira vez que usou o computador deve ter sido na época em que a gente fazia. A gente tinha que entender um pouco para instalar, a gente tinha que entender até para abrir aquele navegador que faz aquele barulho horrível, né? Sei lá, é esquisito, né? A gente passou por isso. Se você não entendeu a referência, você é uma pessoa de sorte, você não pegou isso. E jovem, né? Mas, enfim, a gente pegou esse momento, então a gente viu essa evolução, mas naquela época você tinha que entender um pouco como o computador funcionava. Não era um negócio tão mastigado quanto o smartphone. O smartphone, muitos jovens, eles nem têm o computador, né? Só quem é gamer, basicamente, né? Muitos jovens só têm um smartphone, no máximo um tablet, e a pessoa não se pergunta como é que isso funciona a fundo. Que até eu gosto de fazer um paralelo com a alienação da mercadoria, a fetichização da mercadoria que o Marx traz, né? Lá há muitos, muitos anos, ele falava de uma cadeira, que a gente não tem noção de como é que essa madeira foi cortada, por onde passou, qual foi o processo de produção dessa cadeira, você só olha o objeto. Agora, isso aqui é muito mais complexo que uma cadeira. E as pessoas não entendem, elas se preocupam até com segurança, mas você vê tanto paranoias que não fazem sentido, e ao mesmo tempo você vê outras que é coisa muito mais séria e que a pessoa não está se preocupando. Eu vejo também a questão do pessoal que tem medo de banco digital, né? Tipo, eu utilizo, muita gente ainda prefere banco tradicional por medo, né? Mas isso aí não tem agência física. Mas não vai dar ruim? E aí é isso que a gente vai percebendo que a pessoa não tem noção do que é nativo tech,
que numa infraestrutura que ela já nasceu para isso, que ela já desmaterialização, né? Essa desmaterialização assustadora. A gente não tem muita, a gente já tem uma educação para proteger o que é físico, a minha bolsa, o meu carro, eu tranco, a minha casa, eu passo a chave. Mas como é que eu protejo aquilo que não é físico? Eu tenho medo de eu mesma perder na minha cabeça e não lembrar mais. Como é que alguém vai achar isso aí? Né? Como é que lida com proteger isso, com organizar isso? E aí, usa um pendrive que achou, compra no multishop sem saber a procedência deslacrado, um HD externo, você vê que a pessoa conecta em qualquer rede, não usa VPN, se vai usar rede pública, e por aí vai, né? E aí você vê isso, que hoje, até se a gente pegar as pessoas mais ricas do mundo, tem dinheiro físico em casa, gente. Então, a história lá da Bitcoin é dinheiro de mentira, né? Um monte de gente falava isso. Gente, pelo amor de Deus, Era a criptomoeda. Criptomoeda é moeda falsa, inventada. Gente, a gente inventou na CPI eles chamaram de criptomoeda essa semana. Se o senador chamou de criptomoeda, o que você espera da população, né? Exato, que aí... a gente está falando de criptografia agora no começo, o professor colocou, né? Questão da criptografia. A pessoa, ela nem entende como isso funciona. Muita gente que comprou Bitcoin naquela época nem entendia como isso funcionava. Foi meio que aposta mesmo, né? Então, e assim, eu adoro esse parte de mercado de capitais, né? Até se formada nisso também. E eu vejo que as pessoas não entendem como o sistema financeiro funciona. E aí vem uma questão minha, a última coisa que eu vou falar aqui, depois eu vou passar a palavra para vocês. Mas eu sinto também que o currículo educacional da criança, do adolescente mesmo, tá, sem chegar no ensino superior, ele precisava receber uma reformulação. Porque, enfim, o mundo que a gente está vivendo, a educação que é dada numa escola hoje, ela não supre e pelo contrário, né, uma pessoa fica fazendo tudo físico ali, né, fica aprendendo tudo físico. E a realidade no mercado de trabalho não vai ser essa. Essa pessoa podia estar tendo um desenvolvimento tecnológico nesse momento escolar, mas isso não é acessível para todo mundo, a não ser quem está em escola privada ou escolas públicas mais conceituadas, né? Então, infelizmente, a gente sabe que o próprio sistema educacional, ele não é pensado nesse novo mercado de trabalho que a gente tem. As próprias universidades, quem aqui também é advogado, fez universidade de Direito, sabe disso. É um curso que ainda ele não abrange essas questões. Até quando a gente vê pautas, por exemplo, a gente tem que ter uma lei própria para falar de phishing. Gente, phishing é um estelionato cometido no meio digital. Não estou falando de um crime, é uma ferramenta nova, né? É a mesma coisa que eu quisesse subclassificar homicídio, qualquer ferramenta que você pode matar uma pessoa, eu vou fazer um subcrime ali. Isso não faz sentido. Então, uma necessidade de ficar criando lei para prestar conta à sociedade, exageradamente, uma cultura. Eu falo que no Brasil o pessoal que para resolver aconteceu alguma coisa, faz um meme, um grupo de WhatsApp e uma lei. A questão é investigação e enforcement, e não criar mais lei. Você não tem uma polícia que hoje tem inteligência cibernética ali, né? Por exemplo, Manhattan, a taxa de criminalidade, isso foi antes da pandemia, né, gente? Mas, enfim... Eles fizeram uma divisão de cybercrimes. E também a própria polícia, para também evitar ações mais truculentas, né, que, enfim, todo mundo aqui sabe que isso acontece, infelizmente, principalmente com os jovens negros, né, eles começaram a investir um pouco na vigilância preventiva. Então, utilizar a tecnologia para que a polícia faça uma ação menos intervenção quando já aconteceu um crime, ou até por achismo. Então, a tecnologia ela pode ser usada, a vigilância, em questão positiva. Assim como a própria divisão de cybercrimes, ela precisa existir uma polícia forte, uma inteligência ali dentro, né? O Exército Brasileiro tem um pouco disso, né? Claro, um pouco, bastante. Mas, infelizmente, a gente não tem também tantas pessoas na polícia convencional que têm essa expertise. Deveria existir treinamento já pensando nisso. E os próprios juízes também, que estão ali no final do fluxo, né? Muitos juízes não têm essa expertise, eles não entendem como essa tecnologia funciona. E aí, como é que eu vou julgar um caso, tipo, o carro autônomo da Uber mesmo, né? Olha quantos fatores tinha, né? Você tem a empresa que colocou aquilo na rua, você tem o copiloto, você tem a própria iluminação pública que estava falha,
Então, quem vai julgar um caso desses precisa estar aberto ou a ouvir a opinião ou a se informar e não achar que ele é tão entendedor do direito que eu resolvo tudo sozinho. Se você não entende o objeto, você deveria pedir ajuda para alguém, orientar, né, um amigo escuro que seja, ou, enfim, se orientar nessa questão, se informar e não inventar coisas do mundo do dever ser, né? Digamos assim. Perfeito, Gisele. E juízes peritos a gente tem só no juízo arbitral, que não se usa por uma série de questões, principalmente culturais, né? E de custo, pela até falta de avaliação do custo de oportunidade, etc. O professor quer falar aqui também, eu estou esquecida não, viu, Cris, da sua pergunta. Passa a palavra aqui, professor. Eu só gostaria de comentar mais um pouquinho. A Gisele falou, vamos dizer, na parte tecnológica, citou criptografia, eu fiquei, criptografia, então quero completar. Posso? Com certeza, por favor, que o senhor é o expert aqui. Então, a Gisele citou muito bem que é recomenado como uma boa prática, e eu acho que ela quis dizer também que não tem aplicação em qualquer caso. A gente não pode achar que vou sair criptografando tudo. Eu não posso inviabilizar os processos, não posso inviabilizar os negócios. Muito bom. Então, a criptografia ela tem que ser usada, mas onde realmente fizer sentido. Analisando aquela esfera, né? Aquela esfera da segurança versus a utilidade, exatamente, a acessibilidade de cada tipo de dado dentro daquele fluxo, dentro daquela empresa. Exatamente. E pode fazer muita coisa. Eu volto a dizer, não tem cultura nisso, a cultura é praticamente zero no emprego da tecnologia. O pessoal de TI usa, mas usa muito pouco, podia usar muito mais, porque não faz parte, em geral, dos projetos. Você tem que lembrar que a criptografia não é anonimização também, porque eu ouço falando que é anonimização, que meu banco está criptografado, está anonimizado. Gente, não é sinônimo, pelo amor de Deus. Sim, perfeito. Uma coisa, perfeito. E eu queria alertar também que aquilo que a criptografia não faz, bem, eu sou da área, eu estou dizendo que a criptografia não faz. Com a criptografia, a gente não evita um ataque DDoS, aquele que para o sistema, domina os computadores, não evita. A gente não evita um ataque ransomware, porque o ransomware, a gente está um negócio criptografado, o hacker vem, coloca outra criptografia por cima. Eles não evita. Evidentemente, deve tirar um pouco da empolgação dele, porque ele, quando ele acessa um sistema, se ele criptografia o sistema, ele tem acesso a tudo que está lá dentro. Todos os dados estão lá dentro, ele tem acesso. Ele não vai poder vender os dados, mas o resgate ele vai poder pedir. Então, tem coisa que a criptografia não faz. E a gente já teve aqui na Paraíba situação dessa, de empresa que recebeu pedido de resgate de seu banco de dados, né? Parece uma realidade muito distante, mas não. Grandes empresas, tanto grandes como pequenas, Tatiana. E o TJSP também sofreu com isso, e, cara, isso também primeiramente, né, o ataque de ransomware, em muitas empresas, ele partiu de um ataque de engenharia social. Era algum phishing que alguém clicou indevidamente e acabou executando o programa do ransomware. E outra questão também, políticas executadas nas empresas, porque quando houve realmente o blackout ali no Brasil, não era zero day. Uma coisa foram os países e algumas entidades que foram atacadas realmente quando não existiu patch de atualização do Windows. Agora, muitas empresas foram atacadas tipo 1 mês, 2 meses depois, sem atualização do patch. Isso aí, Gisele, me lembra um caso da década de 90, quando um hacker chamado Kevin, foi um caso muito conhecido, que ele resgatou 20 mil cartões de crédito na época, que era muita coisa. E ele disse que depois se tornou, onde é que tornou do bem? Se tornou um consultor de segurança. Ele hoje é ethical hacker, né? Tá. Então, mas ele catava, pelo que ele dizia, lixo.
nas empresas, aquele negócio que as pessoas olham, isso aqui, assim, levou um documento para assinar, faça uma vírgula, coloca a vírgula e rasga, joga o outro papel fora. Então, a maior fonte dele, segundo declarações da época, foi lixo. Política de descarte é muito importante. Eu falo, galera, agora que a gente está em home office, muita gente tem caderno de anotação em casa, tem contrato que imprime ali para fazer anotação em casa. E, enfim, se a gente pegar norma ISO, por exemplo, vocês sabem, a gente tem até milimetragem de estruturação correta. Nisso também traz isso. E, enfim, quem é que vai seguir isso em casa? As pessoas rasgam ali de qualquer jeito, ou às vezes nem rasga. Enfim, esse tipo de... isso aí que muito bem mencionado, esse caso do Kevin. Porque você descartou um papel que tem um e-mail corporativo, a pessoa pode começar a tentar utilizar informações que contém ali, né? Tem outras histórias que o estagiário introduzido numa empresa era algo formidável. O estagiário introduzido numa empresa, alguém queria informações daquela empresa. E aí o estagiário, o joguinho, né? Fazia primeiro amizade, conseguia tomar cerveja com alguém que era funcionário específico, que era da empresa, e fazia amizade. Aí oferecia, aí falava num joguinho, eu tenho um joguinho aqui que é muito interessante e tal, não sei o que e tal. Aí emprestava, passava o joguinho para o outro que era amigo já da empresa. O estagiário não tinha... o amigo da empresa. 3 dias depois, o hacker invadia a empresa. Pois é. É culpa sempre do estagiário, né? E a engenharia social essa história é contada como sendo verdadeira, tá? Tem até o nome das pessoas da época. Adora isso, é culpa sempre do estagiário. E a engenharia social, Tatiana, continua sendo o primeiro grande caminho de acesso para a preparação de ataques cibernéticos, né? Mesmo quando existe o meio técnico, a engenharia social, muitas vezes, ela é imprescindível. É preparação, claro, é Sim. preparação. Sim. Tatiana, eu não queria deixar de ouvir Cristiano, que eu sei que ela está aí com a pergunta, mas depois eu... O Sandro vai pegar aqui o microfone Tá emprestado para a Cris passar Perfeito. a pergunta dela aqui. Não sei se ela vai fazer para alguém específico ou para os 3, aí você fala aí, Cris. Olá, gente, bom dia. Bom dia, É um prazer estar aqui com vocês, viu, Cláudio? A Gisele também. É o seguinte, a minha pergunta é um pouquinho extensa. Como fica a LGPD com relação a empresas públicas e privadas que têm suas bases de dados e documentos digitais hospedados em data center no exterior? Posso começar respondendo? Olha, vamos lá. Pode, vamos. Bom, Obrigada. existe uma questão que eu sempre falo primeiramente, tá, gente? Sempre que a gente fala em um data center hospedado no exterior, lembrando que é um simples armazenamento, como bem Cláudia mencionou, a gente tem vários verbos ali, o que é tratamento. Então, simples armazenamento, e ele pode estar criptografado, eu também já ouvi isso, está criptografado na AWS. O dado está lá, e ele está numa base internacional. Se a AWS ela é região dos Estados Unidos, transferência internacional. E aí, a LGPD, assim como o GDPR, por exemplo, né, ela tem a questão da aplicação extraterritorial, né? Então, se são dados de pessoas que estão no Brasil, não precisa nem ser brasileiro, né? Porque isso aí excluiria pessoas que estão no Brasil, a lei aqui é aplicável. Produtos e serviços ofertados a essas pessoas, ou a empresa que tem sede aqui no Brasil, e a lei se aplica. Então, o que tem que ser observado, tá, Cris, que o país para o qual está sendo enviado, né, esse banco de dados aí no exterior, ele precisa ter uma legislação de proteção de dados adequada, de acordo com as diretrizes ali que a lei de proteção de dados traz, e que, posteriormente, vamos ver, né, a NPD pode trazer algo mais detalhado, mas, enfim, é muito importante que seja observado isso. E uma coisa que a gente faz bastante no meio empresarial, mesmo tendo, uma lei adequada, o enforcement com autoridade supervisória e tudo mais, a gente precisa ter, tanto atualmente, uma disposição falando sobre as regras a serem cumpridas, né? As políticas a serem cumpridas, o mínimo necessário.
Então, é uma união de um país que tenha regras adequadas. Se ele não tiver, aí é mais sério ainda, tem mesmo que ter tudo isso. E aí, posteriormente, pode acontecer sim da questão da autorização, né? Agora, acho que eles podem complementar mais sobre essa questão aí. Eu não sei se o professor Rael vai assumir já alguma coisa, eu só ia comentar, porque ontem eu estava falando disso, ontem eu estava, Gisele, por acaso, num curso com uma colega, fazendo um curso de proteção de dados para Thomson Reuters no Peru, e a EPD deixou praticamente tudo pronto para a gente, praticamente tudo que a gente aplicou lá, né, foram templates e situações, problema propostas pela ANPD. Cris, é importante dizer que transferências internacionais, elas não são, em regra, proibidas. Não há pecado em transferências internacionais. Acho que isso alinha com o que o professor Rael está colocando desde o começo, que LGPD não é e nem deve ser obstáculo. Nós estamos numa economia de dados. O uso racional legítimo desses dados deve nos proporcionar desenvolvimento sustentável e inclusão. O problema é o mau uso ou o abuso. É para isso que nós estamos colocando. Não há abuso presumido em transferências internacionais de dados, portanto, elas não são proibidas. Evidentemente que alguns segmentos precisam ter mais cautela, em algumas inteligência, funções de Estado, por exemplo, evidentemente não convém fazer isso, mas não só, algumas outras ações estratégicas. E acho que esse é o resumo ideal aqui da Gisele, e nós temos uma infografia aqui. Depois você pode me pedir que eu tenho essa infografia do European Data Protection Board, que é um fluxograma. Nossa, excelente! Sobre o que acontece em transferências internacionais de dados. A rigor, 2 hipóteses extensíveis para 3. Na União Europeia, por exemplo, se adota uma chamada decisão de adequação, e aquilo significa que um país confia no outro, por padrão. Um já entendeu que o outro tem o que Gisele chamou de níveis adequados de proteção de dados. A Coreia do Sul, medida, né, Cláudia? Isso. A Coreia do Sul acaba de conseguir uma opinião favorável a isso 7 dias atrás. Né? Tem 7 dias que o European Data Protection Board deu parecer pelo reconhecimento dessa adequação. Quando uma decisão de adequação como essa existe, Cris, o processo fica mais dinâmico, porque assim, é como se todo mundo nos países pudesse confiar naquela decisão que a gente chama, em convênio universal, a gente chama de decisão guarda-chuva. Né? Ela abarca tudo que você pode fazer. Quando esse nível de decisão não está reconhecido em nível de Estado, a ANPD ainda vai decidir como é que trabalha essas questões, ainda assim é possível que um tratado internacional reconheça essas condições aí mais específicas para setores, e a terceira forma são condições contratuais na forma de Standard Contractual Clauses, né, cláusulas contratuais padrões, SC6, Binding Corporate Rules, são regras corporativas, e aí, nesse sentido, já tem trabalho da ANPD também, porque a ANPD já reuniu, e agora eu não sei, professor Rael, porque a gente recebe material todo dia de tanto lugar, eu já nem sei exatamente de onde foi, se foi repassado, divulgado pela ANPD, mas assim, cláusulas contratuais padrão, Cris, que a gente usa com muita frequência no mercado, que são as do European Data Protection Board, né, da Junta Diretiva de Proteção de Dados da União Europeia, da Autoridade de Singapura, que são cláusulas contratuais de quem faz comércio exterior, que não vive sem isso, né? Vive de transferências internacionais de dados. E também cláusulas contratuais padrão da Nova Zelândia, já traduzidas para o português, foram aí sugeridas como possíveis estándares para a ANPD, não há nenhum compromisso da autoridade ainda em adotá-las, mas foram sugeridas como boas práticas, e eu acho que é nessas cláusulas, eu também tenho esse link, pode pedir também, essas cláusulas, já traduzidas para o português, são o suficiente para você utilizar quando não houver decisão de adequação, que no momento é tudo no Brasil, né? Nós não temos decisão de adequação para nada, a nossa saída será a negociação contratual dessas transferências. Não é pecado, não deve, não pode ser proibido, mas evidentemente tem que ser utilizado com moderação, com cautela. É porque serviço em cloud, se for depender do Brasil, né, é complicado. Eu acho que a Gisele e o Cláudio colocaram muito bem. Eu pude dizer, faço a palavra deles as minhas palavras, mas eu vou complementar um pouquinho, né? E bem, nesse sentido, eu não posso, tem algumas coisas que eu não posso falar, eu não posso dar palpite. Eu tenho que falar naquilo que realmente representa uma posição da ANTB, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eventualmente, o que a gente fala pode ser tido como uma posição da autoridade, mas as decisões são colegiadas. Bom, nós temos a coordenação de relações
para tratar de relações institucionais e internacionais. Até há poucos dias a gente tinha uma pessoa lá. Tá? Agora temos mais gente. Já estamos crescendo, pessoal. Já estamos crescendo. Então, isso aí está sendo tratado, está sendo acompanhado bastante. A gente sabe, tem países, principalmente da APEC, que usam certificados entre eles. Eu não sei eu não posso dizer se a gente vai chegar a isso. Não da APEC, a gente não pode mesmo, tá? Mas algo equivalente. Mas a gente está sempre acompanhando bem com essa coordenação de relações internacionais o que acontece no mundo. E, volto a dizer, Cláudio e Gisele, é incrível a boa vontade que a gente está contando, tanto no país quanto no exterior. Isso é realmente, eu volto a dizer, é gratificante. Nós tivemos, Cláudio, um trabalho danado para escolher os currículos. Você merece parabéns, foi um dos escolhidos. Tá? Que é muita gente contribuindo. Ou seja, a gente está partindo do ponto zero. Na verdade, ele não está partindo do ponto zero, porque nós já temos uma comunidade de grupos de pessoas que já estão preocupadas com isso, e tem gente que há 10 anos, e que está acompanhando, como o Cláudio tem citado aí, a Gisele, os dois, tem acompanhado o universo, o que está acontecendo nas outras partes do mundo. E essas contribuições que vocês trazem para a gente absorve na medida do possível. Tudo a gente nunca pode absorver. Então, é só dizer que porque a gente está acompanhando de perto e a gente tem até o ano que vem ainda, eu acho que Monteiro colocou na nossa agenda regulatória, se eu não me engano, é no segundo semestre de 2022. Não significa que a gente esteja parado, porque a gente ficar parado até lá, chegou lá, não tem o que fazer ainda. Então, a gente já está trabalhando com isso. Embora que... E esse foi um dos temas. Teve gente lá, que dentro do conselho diretor, então, não, mas isso aqui é muito importante. Sim, é muito importante. A sociedade está querendo. A gente pode colocar quando? Se colocasse agora, a gente não teria condição de tornar efetivo esse tipo de tratamento de dados. Eu queria sair desse universo aqui, para falar uma coisinha separada aqui, tá? Que eu acho que vai contribuir muito para essa nossa história de criar cultura. Vai ser esse nosso acordo com o MEC, esse acordo de cooperação com o MEC, para produzir material para ensino médio, básico e médio, para o professor levar para dentro da sala de aula. É essencial, professor. Aí, volta aquilo que a Gisele falou, né? A educação da escola, a pessoa passa um tempão na escola, sai sem saber. E tem, inclusive, um livro muito interessante, que tem vídeos no YouTube também sobre esse livro, para quem quiser, que se chama Emburrecimento Programado. Explica como esse sistema de um pedaço de uma matéria aqui, outro pedaço, outro, que nada se conecta, que começa um assunto, não termina, deixa pela metade, não tem... Você não encontra ressonância na sua vida prática, o aluno não encontra ressonância, um monte de coisa que ele vê, mais de 90%, com a vida prática que ele tem. Né? E a escola está gastando aí horas, né, da vida e ele está lá, em outro planeta, em outro mundo, não sabe nem para que ele está estudando aquilo, ele sabe que é para fazer a prova, né, Gisele? Eu não sei se a gente vai conseguir com que o MEC coloque como componente curricular, mas o material... Isso aí, o nosso acordo está direcionado para isso, para produzir esse material em conjunto. A gente entra com a nossa parte, que é a nossa expertise, e o MEC entra com a produção. Se isso entrar realmente pelo Brasil inteiro, eu acho que eu estou fazendo muito esse acordo. Tem aquela história que a criança aprende na escola, ela cobra do pai. Pai, você não viu o sinal fechado? Isso. A criança então é algo hoje, desse sentido. A criança hoje não sabe como é que é a composição. Aliás, o adulto não sabe como é a composição da conta de energia, o que é 1 quilowatt.
Como é que chega aquela conta de energia ali? Não consegue analisar coisas simples do dia a dia. Né? Economia doméstica, economia doméstica. O básico para ele ser um adulto e sobreviver na selva atual, porque o homem pré-histórico, você vê, se você analisar cachorro criando filhote de cachorro, você vai ver que o cachorro ensina tudo que o filhote precisa saber. Ele ensina a brigar, ensina a caçar, ensina a se proteger, ensina a se esconder. Né? O que ele precisa para ser cachorro, para viver uma vida de cachorro, ensina. Hoje em dia, a gente não consegue ensinar os humanos nem ter uma vida civilizada. A gente tem uma pergunta aqui. Como é teu nome? Sara. Sara quer fazer uma pergunta. Sara, você quer vir aqui mais perto? Usa o microfone do professor. Pronto. Então, a gente, ao invés de se preparar, a gente está despreparando mais e gastando tempo e achando que está tudo beleza. Mas a experiência de imersão para a gente aqui está sensacional, viu, Tatiana? Que Isso bom. aí também é... Maravilha. Verdade. Bom dia a todos e todas. Bom dia, a Sara. discussão sobre a questão da educação. Como eu tenho formação, sou advogada, formação em compliance também, adequação LGPD, e sou pedagoga e tenho mestrado em educação. E meu objeto de pesquisa foi justamente a educação não escolar. Então, como eu lidei muito com os meus colegas que têm a licenciatura na área da educação, os termos jurídicos eram assustadores. E o pedagogo, dentro da justiça, que era justamente o meu objeto de dissertação, era perguntado pelos próprios professores da universidade, né? Que no caso foi aqui na Universidade Federal da Paraíba. O que o pedagogo faz na justiça? Então, assim, faz tudo, muita coisa. E esse universo da questão do aculturamento, da cultura em si, e de colocar uma lei, né, que traz a proteção de dados para o que está da ponta, como o Cláudio falou, isso às vezes pode ser algo que chega a doer. Porque ele, na cabeça dele, por exemplo, um terceirizado de uma empresa, que ele faz ali toda a operação de dados, ele entende que ele está fazendo correto, porque ele é honesto. Mas o procedimento dele ali é um procedimento que não salvaguarda os dados da empresa a qual ele está prestando serviço. Então, essa questão de você ensinar ao adulto é algo mais doloroso do que você ensinar a criança. E entra também numa discussão, quem vai ensinar a criança? Também entende sobre a cartilha, né, que o professor Rael falou, a cartilha que vai ser elaborada pelo MEC. Quem vai estar lhe ministrando? Então, era uma das coisas que eu sempre questionava ao meu orientador, se vai falar sobre direito nas escolas, então que seja um profissional na área do direito. E não que seja um educador que, na graduação dele, ou no processo formativo dele, não teve contato com o direito. Porque a nossa classe de advogados da área do direito é como se viesse ainda sobre ela uma classe elitista. E como você falou, eu estudei tanto para ter, né, essas palavras, e agora eu não posso usar. Então, é quebrar padrões, e essa quebra de padrões pode ser que no mercado não seja tão aparente, não seja tão bem visto, mas a gente que está na ponta, como o Cláudio falou, desde a questão da formação ou no dia a dia, a gente sente isso muito forte. E infelizmente, a gente vê hoje no processo de adequação, né, eu acredito que o professor Rael já deve ter escutado muito, colegas na área do jurídico cobrando absurdos para microempresas. E isso está virando um verdadeiro terrorismo. Então, entra justamente na questão da dor de quem que eu vejo, né, que é o que mais sofre, de um terceirizado que na escola ele não teve e que na cultura ele não teve e que hoje a gente não consegue vivenciar isso, porque estamos dentro de um momento onde o Instagram e a minha vida privada está sendo exposta. Então, quem não postar a exposição da vida privada é o que a gente está ensinando. Então, assim, é uma dor para poder fazer o processo de reeducação, e reeducar dói mais do que educar. É verdade. É verdade. Tatiana. Aí, quando a gente fala isso, tem uma frase, Cláudio, que eu vi outro dia, que é muito interessante, porque assim, é mais fácil você enganar alguém do que convencê-la que ela foi enganada. E aí, quando você está falando de reeducar adulto, é mais ou menos isso. Olha, isso aí que você aprendeu, tu joga fora. Ou então não é bem assim, alguém te enganou. Né? Tatiana, e aí é mais difícil. Pois não, Cláudio. Me deixa aqui, me direcionar Fique aqui à vontade. a Sara. Sara, nós temos no atualizando a gente aqui quanto ao nosso tempo, a gente tem mais 14 minutos para encerrar. Então, isso Tá já ótimo. fala e depois cada um já fala e a gente Pronto. vai
Eu vou, porque acho que aqui Sara ligou muito à iniciativa que o professor Rael indicou da NPD e tocou nas pequenas e médias empresas, que era um ponto que estava originalmente na minha apresentação, mas como Gisele e Rael trouxeram coisas muito mais interessantes, mas acho que vale a pena fazer uma referência a isso, Tatiana. Primeiro, deixa eu ter logo um cuidado, que o professor Rael já está mais acostumado aí, tem, e eu não tive no começo, quer dizer que, evidentemente, eu não represento nem falo pelo Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Talvez seja um hábito que eu tenha que desenvolver. Nunca integrei conselhos nacionais, é a minha primeira experiência, e acho que é importante dizer isso. Representa o Conselho o Dr. Jonatas Assunção, né, que é o secretário-geral da Casa Civil da Presidência da República. Eu simplesmente ocupo uma das vagas da representação das universidades, instituições de ensino, pesquisa e inovação no Brasil. Somos 6. Porque há 3 suplentes e 3 titulares, mas nós já estamos trabalhando nesse grupo como um grupo integrado. Nos reunimos todos juntos, conversamos todos juntos, temos a participação de todos. E, nesse sentido, Sara, já te convido, porque uma das iniciativas desse pequeno grupo, essa subconjunto do Conselho de Representantes de Instituições de Ensino, Pesquisa e Inovação, já começaram a pensar em como a gente vai coletar, inspirado pela própria atuação da NPD, como a gente vai coletar os inputs e as sugestões do grupo que a gente precisa representar. Então, o que você traz aqui como ideia já vai aqui para o meu caderninho, se você puder depois tomar o meu contato, porque acho que essa sua preocupação é absolutamente relevante. Também coloco, professor, esse subconjunto do Conselho, desde já à disposição dessa iniciativa, no que entenderem que nós podemos colaborar, porque se hoje a gente olha para o Conselho, para mim o que eu queria, nesse primeiro momento, era primeiro dar a contribuição. Pessoalmente, o que eu queria, uma contribuição que fosse relevante para o futuro. O que o professor Rael coloca é a contribuição mais relevante que o Conselho pode deixar para o futuro. É a formação de um cidadão brasileiro consciente, desde o início, na próxima geração, de que os seus dados valem, de que seus dados importam e de que eles não têm dados. Nesse mundo digital, eles são os dados. E eu acho que isso é muito importante em termos de percepção. Não são dados que nós temos, são dados que nós somos, são parcela de nossa personalidade, que já é em grande medida digital. Então, tenho todo o interesse de contribuir. E para fazer a última ligação, Sara, com pequenas e médias empresas, nós estamos aqui numa sinuca de bico. A NPD percebeu isso desde o começo, tanto que desde março coleta subsídios para tentar fazer essa flexibilização. Todo mundo sabe que a estrutura regulatória e a carga regulatória padrão da NPD não cabe nas costas de um empreendimento pequeno. Todo mundo sabe, eu acompanhei desde a sabatina e me lembro perfeitamente, né, que o professor Rael tocou nesse ponto durante a sabatina, dizendo o seguinte: as regras existem, a proteção mínima existe, ela precisa ser cumprida. Nós temos que encontrar uma forma de cumprir esses princípios básicos. Evidentemente que a carga regulatória se distribui desequilibradamente entre empreendimentos brasileiros. E a NPD continua trabalhando nisso. Essa primeira tomada de subsídios foi para isso, essas 2 audiências públicas foi para isso, o adiamento das sugestões está sendo nesse sentido, mas nesse momento agora, Sara, nós não temos essas regras de flexibilização. É essa a sinuca que nós estamos. Sim. Felizmente, a NPD, como todo mundo sabe, não anda com um caderno, não anda com um talão de multas embaixo do braço. Não é a intenção, não é o que divulgaram e não é o que está acontecendo. Uma violação grave não vai passar por debaixo do radar. Evidentemente que deverá ser punida. Agora, a intenção não é fazer essa punição nesse momento. Nós precisamos correr para ajustar isso, Sara, de entender e produzir rápido. Acho que é a obrigação de todo mundo no Brasil que está envolvido no ecossistema, entender rápido que flexibilização é possível para trazer esse quadro mais adequado para as pequenas e médias empresas e evitar, concordo com você, essa abordagem terrorista. Eu, inclusive, tenho nas minhas abordagens, Sara, uma agenda positiva. Tem tanta coisa boa pela qual a gente devia buscar uma adequação em proteção de dados pessoais. Por que a gente só escolhe as ruins? Por que a gente só escolhe o risco de multa, o risco de punição, a pressão do segmento? Se a gente pode ter, por exemplo, consolidação da transformação digital da empresa, encontrar novos negócios, Gisele, toda semana deve encontrar uma possibilidade de um novo negócio. Em função, gente, é incrível! Em proteção de dados. Então, essa agenda positiva, eu acho que é o que a gente devia concentrar agora, Sara. Só que ela não é instintiva, não. A gente tem que fazer força para ela entrar na pauta. Claro. Você me permite complementar aqui, Tatiana, também. Eu diria até para você, Sara, que eu sei que as pequenas e médias empresas elas têm menos budget, né, para
enfim, muitas vezes não vai ter dinheiro para ter um jurídico especializado, ou contratar um escritório, uma consultoria grande, uma Big Four para ficar fazendo mapeamento. Mas, por outro lado, tá, a depender se for uma pequena empresa ou uma startup mais recente, eu diria que minha experiência, tá, é que às vezes é mais fácil promover aculturamento do que uma empresa que já começou errado. Que é aquela questão exatamente que você levantou, de que você convencer a pessoa de que, enfim, né, ela aprendeu tudo errado, é muito mais difícil. O pessoal é muito mais reativo, muito mais fechado. Agora, numa empresa que já começou no ecossistema pensado em privacidade, ou que é mais recente, ainda nunca fez nada sobre isso, então não foi nem um negócio que jogaram para baixo do tapete. Foi sendo levado aos poucos e agora precisa fazer um negócio maior. Então, eu diria que as empresas, as menores empresas, se não, né, a gente já está vendo que a NPD está tendo realmente um cuidado bem bacana nessa questão de não vamos fazer um momento coercitivo, vamos fazer um momento de diálogo, de educação, que é o que eu também fico falando aí da autoridade espanhola, que todo mundo citou aqui, é muito boa, né? A gente tem que trazer subsídio para essas empresas poderem se adequar no básico e ir corrigindo o que precisa melhorar e não aplicar uma sanção que você aplicaria para um Google, né? Não tem nem condição disso. Muita gente tinha aquele medo, a LGPD apareceu para quebrar os negócios. Não vai quebrar nada. Então, esse que é o momento de refletir e eu diria assim, que tem muito menos resistência, é muito mais fácil construir algo do zero, é gostoso construir algo do zero. Então, é diferente de você chegar numa empresa que já tem meio que começado mais ou menos, aí começou errado, e aí tinha um outro setor que queria cuidar. São cenários muito diferentes. Então, se isso for produzido da forma correta, eu diria até que o nível de maturidade das pequenas e médias empresas, principalmente as startups mais tech, vai ser outra coisa. Até porque, assim, também experiência própria. Inclusive, um abraço para o jurídico lá da DOC, que faz parte regulatório também. Cara, você vê que o clima no jurídico é diferente, que as pessoas ali, elas, como a gente já conversou aqui, questão do vocabulário utilizado, de não achar assim, o regulatório legal é a equipe superior ou limpa ali da empresa. Você já vê que a cultura é diferente, que as pessoas que estão ali, elas estão pensando em ajudar, em colaborar e não ser donas da razão. Isso é muito importante. E até uma dica aqui que eu dou para quem está assistindo e faz esse trabalho nas empresas, tragam esse diálogo quando começarem o trabalho, eu não estou aqui para travar a operação, eu estou aqui para te ajudar a viabilizar essa operação, a fazer acontecer. Eu diria assim que eu acho que a questão mais saudável dessa adequação é isso. É você trazer que no final do dia, você vai viabilizar, fazer, por exemplo, agora a gente tem Pix, tem Open Banking, né, acontecendo, tem várias frentes aí que, enfim, até eu acho que foram um pouco mais, né, impulsionadas também por conta do momento da pandemia. Então a gente está tendo um desenvolvimento muito rápido. E então, assim, eu diria que são possibilidades mil. E cada produto, cada serviço, se ele acontece certo, by design, by default, desde o início, ele vai se desenvolver da forma correta e vai ser muito mais fácil, porque aí depois é só manter rodando. E aí agora passa a palavra aí, Tatiana. Você viu quem está aqui do meu lado? Não sei se você está vendo quem está aqui do meu lado. Não sei se ele quer. É o maior conselheiro do CGI. Pois é, o maior, é enorme ele. Eu vou deixar aqui ele, Joacir, com o microfone. Eu queria fazer só uma pergunta. Eu ia fazer ali atrás, talvez a Tatiana me chamou aqui ainda. Enfim, esse debate, Cláudio, quando você coloca a nossa preocupação de que fazer uma agenda positiva. Mas eu vou voltar à preocupação anterior. Porque, veja só, a lei como ela foi posta, apesar do foco ter sido o mundo digital, ela foi posta erga omnes, né, para todos, para quem está digital e quem não está. Eu dou um exemplo, quando perguntam sobre o LGPD, da caderneta de fiado da bodega. Eu dou o exemplo do pamonheiro aqui na frente também. Então, o que acontece? A caderneta lá, ela contém dados pessoais, o nome da pessoa, quanto ela deve, e o que ela comprou para comer, enfim.
E aí o seguinte, apesar de você dizer, não, mas a multa ela fala em 2% do faturamento, tal, então aí eu já tenho uma assimetria. Não é, porque a outra assimetria que existe, para ser uma assimetria correta, o conhecimento, a capacidade que o bodegueiro teria que ter era a mesma do Facebook, do Banco Safra, ter uma Gisele contratada, né, ter uma consultoria do Cláudio, da doutora Tatiana, tal, ele não vai ter. No próprio ordenamento jurídico, nós já temos outras questões que, às vezes, cuidou meu que forma tardia, tal, o princípio da dupla visita. Eu até falo que eu estava no IMET nessa época, e eu joguei do lado do IMET, consegui convencer o pessoal e conversar para que o metrologia legal, aí o pessoal da Anvisa também disse, não, a Anvisa ficasse fora da dupla visita na Lei 123, na Lei da Pequena e Microempresa. Então, aquela questão de, olha, como o foco é a educação, nós precisamos fazer a dupla visita, ou seja, você não multa na primeira visita, você tenta orientar e tal. Eu acho que a agenda positiva podia começar pensando nisso. Tem outro caso emblemático aqui em João Pessoa, por exemplo, que o Ministério... A dupla visita, Percival, rapidinho, foi proposta pelo INPD desde março. Tá certo? Como proposta nacional. Então, sensacional. Então, aqui em João Pessoa tem um Ministério Público do Trabalho muito atuante, que na prevenção contra a prostituição infantil... obrigou ou fez um TAC com todos os motéis para que eles anotassem o nome das pessoas. O TAC era para verificar, pedir documento. Só que os motéis muito mais proativos, eles pedem um documento do casal, anota a placa do veículo. E fica lá numa cadernetinha lá. Imagine o risco que... Aí não estou mais falando do bodegueiro, estou falando, às vezes, do dono de uma rede de hotéis e tal. Sexual é dado sensível. Oi? Sim, dado sensível. Mais sensível do que outro. Não, para um mais sensível é caso de vida ou morte. Então, assim, imagine, então, assim, é meio, mas é um caso concreto e que mais cedo ou mais tarde pode ter que ser enfrentado. Aí teria que ter a orientação, e você tem... E, por último, para não tomar muito tempo, era uma pergunta só. No meio, você tem o judiciário, que esse não tem como controlar, a não ser com conversa e orientação. Por exemplo, a lei existe e está à disposição do judiciário. Não há uma primazia da ANPD sobre a lei. O juiz, ele já decidia, com o seu livre convicção, a parte, quando não existe a lei, existe na lei, ele interpreta lá, aplica, e pode ser que chegam determinando que a NPD aplica uma multa porque tem uma ordem judicial que o cara descumpriu e tal. E aí, assim, essa agenda positiva, que eu acho muito, ela precisa começar com a forte campanha de educação, envolvendo todo mundo, envolvendo o CGI, envolvendo as entidades, envolvendo o judiciário e tal. E isso é o que vai realmente fazer com que a lei ela seja adequada, essa simetria aconteça, porque ninguém quer multar ninguém, mas ninguém também quer que vire bagunça e pelo fato de ser muito distante, muito complicado, então a lei não pega. Isso é muito ruim para a gente. Sim. A interpretação da lei é da NTB, mas tudo pode ser judicializado. Isso aí acaba... Qualquer coisa pode ir para a esfera jurídica. E o pior é que vai e volta também. Pode ir para a esfera jurídica inúmeras vezes. O pior que a gente está vendo é isso. Nós corremos um risco enorme no ano passado com o judiciário atribuindo a função de controlador aos presidentes dos tribunais. Sim. Tá certo? E a reação da NPD, de novo, foi a imediata e foi a possível. O único guia que a NPD teve condição de elaborar detalhadamente até agora foi exatamente os agentes de tratamento. Então, a reação está em dia. Eu acho que a reação está em dia. Talvez, Percival, o que a gente precisa saber seja agora um pouquinho a mais, uma preocupação pedagógica que tem a ver com o que a Sara nos colocou. A gente tem que entender qual é a intervenção de impacto. Pode ser que o guia é sensacional e ele tira dúvidas e ele representa ali o início da interpretação da NPD. O que a gente precisa saber é qual é a interpretação que causa impacto. É um evento como esse, aberto de discussão de participação, é um guia, é um vídeo, é uma infografia, é uma participação. A gente tem que entender o que é que causa impacto, porque não adianta a gente produzir
o melhor material técnico, entendendo, né, explicando o que é a função de um controlador, uma controladoria conjunta e um operador, e ninguém lê. Sim. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer honestamente. Onde é que qual é o botão que a gente aperta para causar impacto? Gente, Sim, e o nosso tempo acabou aqui. Me avisaram agora que, querendo ou não, vai cair. Então, a gente tem o quê? 1 minuto? 2? Acabou. Pessoal, maravilha, foi bom demais. Obrigada, Percival, parabéns. Obrigada, professor, Gisele. Cláudio, Gisele. Vamos ele nos está sempre encontrar tomando conhecimento e estamos aqui aprendendo com vocês também. E obrigada a cada um que ficou nos acompanhando até agora. Compartilhem essa live. É importante, faz parte desse nosso projeto de divulgar e de difundir essa cultura de proteção de dados. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde.